Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Deixa eu ver aqui se eu já entrei ao vivo no YouTube, só um minutinho. Um pouquinho de paciência. Deixa eu ver se eu entrei ao vivo aqui nas outras plataformas. Vamos ver. Só um minuto. Sim, já estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook. Pessoal, boa noite a todos. Sempre estamos aqui para mais um bate-papo com um entrevistado, um historiador. Essa live nós iniciamos outra vez, mas a internet, problema de conexão, deu o maior problema, mas nós estamos aqui. O convidado... antes de eu iniciar aqui, convido a vocês, aquela mesma coisa de sempre, se inscreve no canal, curte esse vídeo, indica para seus amigos, para que chegue a mais pessoas, e vai ser um bate-papo aqui bacana. O convidado hoje é o professor Luiz Cláudio Ribeiro. Ele é formado em História, mestre, doutor em História e professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele vai falar um tema bacana aqui com a gente, que é inventos e inventores no café brasileiro, né, na cafeicultura brasileira. A gente vai trabalhar aqui uma temática que não é tanto citada, que é a questão da inovação tecnológica, né, o avanço da tecnologia baseado na agricultura cafeira. Professor Luiz, seja bem-vindo, é um prazer, uma honra, uma satisfação tê-lo aqui conosco, e eu já inicio com uma pergunta aqui, depois o senhor pode se apresentar, fique à vontade, que o senhor fale um pouquinho do seu trabalho, como foi essa transição do trabalho do eito para a máquina a vapor, tá bom? Boa noite, João, boa noite ao seu público, né? Acho que tem historiadores, estudantes, enfim, pessoas interessadas no tema, aos quais eu agradeço muito, né, por estarem aqui dialogando com a gente e agradeço especialmente a você pela oportunidade da gente poder debater esse tema e também falar, né, que esse tema está aqui, eu estou divulgando esse livro, que é o Ofício Criador, Inventores e Inventos na Lavoura Cafeira do Brasil, né, período de 1870 a 1910. Ele está disponível, né, pela Amazon, a um preço bastante acessível. E esse livro, então, ele traz toda a minha pesquisa. Foi uma pesquisa a qual eu dediquei 6 anos da minha vida. Foi a minha pesquisa de mestrado, feito na Universidade de São Paulo, e com um período bastante grande de trabalho de campo no Arquivo Nacional. Então, eu sou um historiador, aí na Universidade de São Paulo, estava ligado à área de História Econômica da pós-graduação, lá na Fafileste, e trouxe esse tema, o qual eu já estudava antes na graduação no Rio de Janeiro, e já tinha descoberto um acervo disponível no Arquivo Nacional, em que eu tive a oportunidade de ajudar na própria organização desse acervo, né? Então, quando eu comecei a fazer pesquisa, o Arquivo Nacional não dispunha de um técnico com conhecimento tecnológico, principalmente o conhecimento mais, né, antigo, para que pudesse ajudar na própria organização, para que esse acervo fosse, né, finalmente colocado à disposição do público. Então, esse trabalho que eu fiz foi resultado da minha leitura e análise de 641 processos, que foram processos relacionados à política de patentes, né? Eram processos com pessoas, inventores ou seus representantes, requerendo a patente de algum invento ou de alguma inovação, né? Ou de alguma coisa, eventualmente, que pudesse ser introduzida no Brasil. Então, há também, nesse processo, também subprodutos do café, né? Como bebidas, por exemplo, ou outros processos, ou o próprio processo, né, de preparação do café, que também poderia ser objeto
de patenteamento, né? Nós estamos falando aí, o período desse estudo é um período de que pega de 1870 a 1910, que é o período da disponibilidade desse acervo que eu encontrei no Arquivo Nacional e que está lá disponível para qualquer pessoa. Mas no livro eu começo analisando a política existente para patentes a partir da vinda de Dom João VI, né, da família real, a chegada no Rio de Janeiro, e como que naquele momento já se começa, né, a ter uma preocupação, né, em atualizar muitas coisas, né, como armamento, equipamentos agrícolas, né, vários processos, coisas que fossem ajudassem enfim, na produção de uma maneira que incrementasse mais a própria economia naquele período, né, em que a família real veio para o Brasil e o país começou a passar por algumas transformações, né, muito grandes, e o mundo em si também, naquele momento, passava por transformações, notadamente na política e notadamente também no campo da produção industrial, com muitas mudanças advindas da própria Revolução Industrial, né? Então, no meu livro, eu vou analisar basicamente o impacto da produção de inventos ligados à economia cafeeira, ao benefício e preparo do café, né, comercializado entre 1870 e 1910, né, o impacto disso na lavoura. Essa lavoura, lembrando que era uma lavoura escravista, né? No momento em que o Brasil expandia muito a sua produção de café. Então, nós vamos passar... você pergunta, né, como era a vida no eito para a transição do beneficiamento feito por máquinas, né? Então, aí, João, nós precisamos entender como era produzido o café, né? Talvez a pessoa que esteja... Muitos estudiosos da economia cafeeira, às vezes a questão econômica ou estatística vem à tona, mas muitas vezes passa despercebido alguns dados, né, sobre a própria maneira como se plantava café, o que era o café, etc., né? Então, o café, rapidamente, para a gente formar essa ideia, o café ele é originário, é uma planta nativa da região dos altiplanos da Etiópia. O café ele dá em uma altitude média lá, numa altitude média de 1.000 metros, mais ou menos, né? E nessa altura, na Etiópia, o habitat dele é como se fosse uma floresta com árvores raleadas. Então, não é uma floresta densa, como é a floresta, por exemplo, que a gente conhece aqui no Brasil. Então, é uma floresta que entra muito mais iluminação, e o café é um arbusto que vai nascer no meio da floresta. Então, para você reproduzir as condições naturais na Mata Atlântica, né, você teria que derrubar uma parte da floresta e plantar o café em ruas, né? Você deixa vias assim abertas, né? E vai plantando ali o café. Então, o café ele chega no Brasil vindo da Guiana Francesa, não é? Aquela história, né? Ele entra através de um sargento, que é o Palheta, e ele acaba chegando na corte, e o fato aí é que as pessoas vão plantando o café na corte, nos arredores, e vão produzindo mudas, e essas mudas elas vão sendo levadas de torna a viagem, né? As tropas de mulas voltavam vazias,
vindo da região de mineração, onde traziam víveres, abastecimento para a corte, e depois voltavam carregando café, e a região do Vale do Paraíba foi recebendo essas primeiras plantações, e o café era um produto muito apreciado na corte, né? Na Europa como um todo, né? Na França, principalmente, onde ele já tinha sido introduzido a partir da Etiópia. Então, no Brasil, essa foi a forma de aclimatação, e já nas décadas de 1830, 1840, 1850, nós já tínhamos fazendas bem estabelecidas na região do Vale do Paraíba, tanto do lado de Minas quanto do lado do Rio de Janeiro, né? E se tornou o principal produto que começou a mostrar sua força na geração de rendas, né, nas fazendas, e na formação, na geração de tributos pagos, tanto na própria exportação do produto, quanto tributos pagos, por exemplo, por exemplo, na compra de mão de obra escrava, né? Mão de obra escravizada, movimenta o mercado, né? A economia brasileira, tanto pela demanda de mão de obra, a demanda de terras também, que muitas fazendas foram sendo desmatadas, as áreas disponíveis foram sendo desmatadas, ou seja, era o próprio ideário do Império, né? Ele trazia em si essa formação, né, de uma classe de plantadores de café de base escravista, né, que também incrementasse a economia, criasse uma nova elite, né, de dirigente, principalmente nos arredores da corte, e fosse aos poucos acrescentando, complementando a economia açucareira, né? Os engenhos. Só que o café suplantou, e muito, a produção açucareira. Então, o que a gente vai encontrar na metade do século XX, do século XIX em diante, né, é a formação de uma elite econômica, né, que, a partir do café, começa a deter porções muito grandes de terras, né, através simplesmente da própria ocupação, né, e vão aos poucos, essas famílias vão se enobrecendo, porque vão travando relações, né, com a corte, vão sendo os braços executores das políticas das cortes em seus próprios espaços de domínio, né? Como é o caso, por exemplo, dos coronéis da Guarda Nacional, né? A nossa elite da nossa nobreza, né? Da primeira grandeza, e outros, uma nobreza mais com títulos comprados também do próprio império, ou trocados com favores e empréstimos afeitos à própria coroa. Então, isso está fortemente baseado na produção cafeeira, e fortemente baseado na produção escravista, né? Então, para criar uma lavoura de café, em geral, o dono da terra, ou aquele que se dizia dono, ou que conseguia uma terra a partir do requerimento, né, a autoridade, fosse ela da Câmara, da Vila, ou fosse diretamente da capitania, né, da província, né, do presidente da província ou de outra autoridade, imediatamente ele demarcava o território onde seria plantado o café, e imediatamente ateava-se fogo
Então, toda aquela exuberante Mata Atlântica, né? Que da região do Vale do Paraíba começou a ser totalmente queimada, e aí a duração da queima era 2, 3 semanas, o fogo ardendo, queimando árvores imensas, né? Era floresta nativa, e depois tinha um grupo de pessoas que era mão de obra livre, mas a mão de obra parda, também negra, né? Ou até mesmo branca, pobre, que tinha uma tarefa de destocar, né? De tirar os tocos queimados, preparar a terra, né? E depois de preparada a terra, de estocado, isso abastecia o mercado de carvão, porque naquela época era uma época em que não se usava gás, né? Não se usava, então o carvão era o combustível de uso doméstico, ou a madeira. Em seguida, procedia-se o plantio, a terra virgem, né? A terra que recebia toda aquela carga de nutrientes a partir da queima, que liberava esses nutrientes no solo. Então, o café era plantado, porém, diretamente nesse solo, e aí já o processo não imitava mais o processo do habitat natural do café. Ele era plantado numa técnica chamada de insolação. Ele era plantado totalmente exposto ao sol, né? Não tinha árvores, não era plantado entre árvores. Isso fazia com que o café brasileiro, o café plantado sob essa técnica, dessa maneira, quer dizer, havia muitas terras disponíveis, aquela elite dominante de plantadores de café, elite branca, né, em geral de tradição portuguesa, enfim, muitos ligados às próprias famílias que vieram com a corte, né, para o Brasil. Então, eles tinham as terras disponíveis, eles simplesmente queimavam, né, plantavam as mudas de café, e enquanto no seu habitat natural a planta demorava cerca de 10, 12 anos para começar a dar a primeira florada, a primeira carga de café, e a árvore durava até mais ou menos 60 anos no seu habitat natural, no Brasil, plantado sob a forma de insolação, o café produzia com 2 anos e meio, 3 anos, mais ou menos, né? Então, e ele durava cerca de 12 anos apenas. Então, uma planta do café, como havia muitas terras disponíveis, você plantava, em um ano, por exemplo, você plantava 100 mil pés de café, por exemplo, né? Então, você fazia uma previsão que daqui a 2 anos e meio, e a colheita do café é entre maio e setembro. Então, quando chegasse, né, no meio do ano, 2 anos e meio depois, você ia colher. E o café, depois que ele dá a primeira carga, o segundo ano é menos intensa, né? Várias culturas são assim. No terceiro ano, ele volta a produzir bastante. Então, eles plantavam em anos alternados para que ele pudesse ter não plantavam todos no mesmo ano, assim, né? Para que ele pudesse manter uma regularidade da produção. Então, a árvore carregava muito mais na insolação, né? Produzia, consequentemente, muito mais, porém, ela tinha uma vida vegetativa, uma vida útil vegetativa muito pequena. Isso fazia com que os cafezais eles tivessem que assumir uma característica intensiva de plantio, né? Você não podia plantar um cafezal e achar que com aquele cafezal você ia ter uma produtividade durante 50 anos. Não, né? Sua produtividade era
para 10, 12, no máximo 15 anos, né, sabendo que um ano mais, um outro menos. Então, veja bem, isso é possível quando se tem terras muito disponíveis, cada vez mais. Então, isso dá uma característica do avanço, da destruição, né? Porque você tinha matas cada vez virgens, cada vez mais disponíveis. Então, isso vai explicar essa grande extensão de área, né? Dessas fazendas produtoras de café, né? Segundo, é que a maior área plantada e a expansão era uma expansão contínua, né? Então, ela demandava cada vez mais mão de obra escravista, mão de obra escravizada, que era comprada no mercado. Então, aí uma contradição, vamos dizer assim, porque quanto mais a gente se aproxima do período em que o escravismo, a escravidão no Brasil está em xeque, está sendo contestada, né? A Inglaterra, por exemplo, já começa a adotar medidas para conter o tráfico. É o momento em que a lavoura cafeeira brasileira mais demanda mão de obra. Então, aí a gente vai ter, né, a chamada segunda escravidão, é quando a escravidão brasileira se, né, recrudesce, e aí se abastece muito mais com o tráfico interno, né, para abastecer. É claro que aí também vai ter toda uma demanda de mão de obra estrangeira, de mão de obra livre brasileira, que pouco aparece, principalmente a mão de obra livre brasileira, que pouco aparece nos estudos sobre a cafeicultura brasileira. Mas você tem, como eu disse agora há pouco, por exemplo, essas pessoas envolvidas na preparação do terreno, né? E a lavoura cafeeira, ela tinha um plantel de escravizados negros muito especializada no plantio. Então, a gente tem, por exemplo, estudos que mostram que uma família suíça, por exemplo, que vinha para plantar café, eles empregavam uma família inteira, por exemplo, cuidava de 5.000 pés de café, uma família com 5 pessoas, né? Enquanto você tinha escravizados negros que cuidavam sozinho de 6, 7 mil pés de café, né? Então, a fazenda cafeeira, eu estou falando do Vale do Paraíba paulista, do Vale do Paraíba carioca e mineiro, dos dois lados do Paraíba. Depois nós vamos ter aqui também no Espírito Santo, né, um plantio de café muito forte, principalmente no sul do Espírito Santo, né, que ele vai demandar uma especialização cada vez maior, né, tanto no preparo da terra, quanto no preparo de mudas, quanto no cultivo da árvore, né? Depois na colheita, eu vou falar depois sobre a colheita, o processamento do café em si. E aí você tinha também um plantel escravizado, especializado na torra, no preparo do café depois de colhido, desde a lavagem até a torra ou o embarque, e mais um plantel também especializado no transporte do café em lombo de mulas, né? Então, aí você tinha, por exemplo, um consumo de... imagina você, por exemplo, você transportar a produção de 200, 300 mil pés de café em lombos, né, em tropas de mula, né? Então, você ia precisar de um tropel aí bastante grande, e isso também ia consumir bastante mão de obra escravizada. Cerca de 20% do plantel de escravos era
era empregado no transporte do café até o porto. Então, nós estamos falando de uma unidade complexa, uma unidade produtora, uma unidade agrícola complexa. Nós estamos falando de uma fazenda extensa, né? Nós estamos falando de uma fazenda com 200, 300, algumas até 500 mil pés de café, né? Essas fazendas também tinham matas, tinha cursos d'água, recursos hídricos abundantes. Essa fazenda muitas vezes tinha um plantio para a sua subsistência, né? O Ciro Flammarion chegou a estudar o que ele chamava de brecha camponesa, né? Aquela folga que o escravizado tinha para fazer sua própria roça, mas a gente também vai ter gente plantando, né? Em geral, a fazenda também vai consumir o produto de poceiros, né? Que vive no entorno ali, sob uma certa órbita da própria fazenda, né? E, em geral, você tinha, então, nessa unidade produtiva, você ia ter a casa do senhor, a casa grande, e um conjunto de senzalas e casas para as senzalas para os escravizados e casas para os trabalhadores livres, e, além disso, um conjunto de equipamentos, né? Casarios de equipamentos que abrigavam os equipamentos de benefício de café. Era geralmente um grande terreiro, e aí, dependendo do grau maior ou menor de sofisticação, você podia ter desde um simples monjolo, né, e um carretão, uma máquina para quebrar o café com bois, né, passando com rodas pesadas, movendo aquilo. Podia ter monjolos manuais ou pilões, né, com movidos ou manuais ou movidos à queda da água, como você poderia ter máquinas muito avançadas, muitas vezes, inclusive, tocadas por máquinas motriz a vapor, né, e máquinas assim bastante complexas. Muitas vezes o café ele entrava da maneira como ele tinha sido colhido, passava por diversas fases e já saía lá na frente ensacado e pronto para ser embarcado, né? Então, aí nós estamos falando de uma modernização que vai acontecer no Brasil nesse espaço temporal da pesquisa, de 1870 a 1910, né? Mais ou menos eu tomo essas referências. Então, enfim, então esse é o cenário básico, né? Em que vai haver uma transição entre a lavoura, digamos assim, produzida de uma maneira muito mais manual, né? com um esforço muito grande da mão de obra, para uma lavoura que também vai ser extensiva na sua plantação, intensiva na produção de café, só que com o benefício e, obviamente, também com o avançar do tempo, com essa onda tecnológica, ela não chega só pela máquina de café, né? Ela chega, por exemplo, pela construção das ferrovias, né? E aí você vai ter todo um complexo tecnológico, né, de inovações tecnológicas na base econômica brasileira, né? Essa ferrovia também se conjuga com o porto. Então, São Paulo, por exemplo, você vai ter a Santos Jundiaí, a construção do porto de Santos a partir de 1882, já com características modernas para receber o navio, com guindastes, né, para receber o trem ali, e depois a construção de toda uma rede ferroviária, né, que foi avançando pelo Oeste Paulista. No caso do Rio de Janeiro, a gente vai ter, né, a estrada de ferro
Dom Pedro II, que vai cumprir bem esse papel, que vai conjugar alguns ramais também, né, pelo Vale do Paraíba, que vai integrar, inclusive, um transporte que nós chamaríamos hoje de multimodal, né? Você transporta um trecho com tropas de mula, outros, daí você coloca num porto fluvial, desse porto fluvial você carrega, transporta até chegar, por exemplo, numa estação ferroviária, onde o café vai ser embarcado até o porto. Luiz, eu acredito que... Tá me ouvindo, pessoal? Tá ouvindo? Eu acredito que já foi uma bela explanação da questão da cafeicultura no Brasil. É um tema muito gostoso de se ouvir. Luiz, eu posso fazer uma pergunta aqui de um seguidor do canal aqui para a gente continuar no outro tema? Uhum. Mostrar aqui a pergunta dela, é a pergunta da Edith. Ela fala assim: o Vale do Paraíba, do Rio de Janeiro, pertenceu à fazenda de Santa Cruz. Na expulsão dos jesuítas em 1759, já havia produção de café nesta região. O professor encontrou algum registro sobre isso? Edith. Edith, não, nunca encontrei. Nunca encontrei nenhum registro sobre a produção de café nessa região do Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba, no século XVIII. Eu tenho estudado algum pouco o século XVIII, estudo ainda os jesuítas aqui no Espírito Santo, mas trabalhei com uma documentação da Fazenda de Santa Cruz, mas não encontrei nem plantio de café, nada aludido a isso, e também não encontrei no inventário que eu já li sobre a Fazenda de Santa Cruz, pertencente aos jesuítas. Eu imagino que você está falando da Fazenda Santa Cruz que na fazenda, no período imperial foi o Matadouro ali, né? Isso mesmo. Imagino que seja essa. Essa Então, mesmo. eu não achei nenhum equipamento, nada para café na descrição. Tá? Então, eu acredito que não, porque foi por volta de 1750 que o café é introduzido no Brasil, né? A partir de uma expedição que foi do Pará até a Guiana Francesa. É possível que tenha tido, principalmente no circuito jesuítico, né? A gente sabe que os jesuítas tinham um circuito de comércio próprio, né? Levando as mercadorias que eram produzidas em cada uma das suas fazendas e aldeias. Porém, no caso do café, não. Mas você levanta uma questão interessante, que os jesuítas podem sim ter sido os vetores apoiados, né? Podem ter produzido essa transposição do café do norte do Brasil para a região da Corte, no Rio de Janeiro. Obrigado Bacana. pela pergunta. Eu também estou nessa pesquisa também, a gente pesquisa ao mesmo tempo, só que ela trabalha Matadouro e eu trabalho fazendo Santa Cruz. Certo. Por isso que eu achei pertinente a gente fazer essa pergunta. Luiz, para a gente continuar, eu achei interessante que você fez esse panorama sobre a questão da cafeicultura. Assim, eu acredito que esse grande crescimento econômico da cafeicultura teve que ter avanços tecnológicos, né? E justamente isso que você pesquisa. Além da questão da ferrovia, qual um grande avanço do desenvolvimento de tecnologia que você acha que ocasionou esse boom para esse crescimento econômico da cafeicultura? Então, existia. Aí a gente vai falar da parte, vamos dizer assim, da estrutura do Estado, né? Porque no Brasil, desde da época ainda, logo após a independência, né, já houve assim, uma preocupação na organização de entidades representativas, né, de associações. Então, uma das associações mais influentes que existiu no Brasil no período do Império
foi a Associação Auxiliadora da Indústria Nacional, né? A chamada a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, a chamada SAIM. O que era a SAIM, né? Ela foi organizada em 1827, teve um papel importante no aconselhamento do imperador, dos políticos, né? Sobre a questão que dizia respeito à introdução de coisas modernas no Brasil. Então, a Sociedade Auxiliadora ela reunia intelectuais, empresários, inventores. Ela era presidida, né, o presidente de honra era Dom Pedro II, na época do Segundo Império, né, e ela tinha assim, grandes intelectuais. Né? No período que eu estudo, tinha o doutor Nicolau Moreira, por exemplo, que era um grande intelectual na época, e tinha figuras como, por exemplo, André Rebouças, engenheiro negro, participava, né? Tinha, por exemplo, William Van Vleck Littlewood, que era um inglês que era dono de fábricas de equipamentos de café. E ele participava da Sociedade Auxiliadora, ele vivia no Brasil. Então, a Sociedade Auxiliadora ela tinha uma seção, ela é dividida em seções que apreciavam as matérias, né? E depois aquilo era levado para uma plenária. Ela tinha uma seção que era a seção de máquinas e aparelhos. Né? E essa seção, então, eles, por exemplo, viajavam para a Europa ou para os Estados Unidos. Chegavam lá, viam um equipamento agrícola, uma novidade, né? Uma cavadeira diferente, um arado, alguma coisa assim. Né? Eles, então, discutiam sobre a entrada daquele produto, daquele equipamento na lavoura cafeeira, por exemplo. Né? Alguém fazia um parecer sobre aquilo, estudava a fundo, e eles tinham um boletim chamado O Auxiliador, que saía regularmente e era muito importante, ele era lido e espalhado pelo Brasil inteiro. Né? E ele é uma espécie de enciclopédia brasileira, né? Enciclopédia do século XVIII, ela teve várias transformações. Né? Então, ele estava entre um almanaque e uma enciclopédia, sabe? E ele levava muitas informações para os fazendeiros, para as pessoas do campo e tudo. Né? Então, ele divulgava aquilo que eles consideravam moderno. Podia ser uma descoberta, podia ser uma ferramenta, às vezes eram técnicas agrícolas, né? Muitas vezes tinha crítica à própria queimada da floresta. Né? Eles propunham outras técnicas, etc. Então, é preciso pensar nessa sociedade como uma difusora desse ideário da modernidade. Né? Porque imagina vocês, por exemplo, o que o Brasil e o mundo está passando. Né? A primeira metade, por volta de 1850, por exemplo, né, os avanços da Revolução Industrial, né, iniciada lá na Inglaterra, depois na França, na Bélgica, mas depois já está difundido pela Europa, pelos Estados Unidos, pelo Canadá. Então, essas pessoas começam, os próprios fazendeiros também viajam, né, e vão trazendo esse ideário, né, veem as coisas. Né? Imagina, por exemplo, a máquina a vapor, ou o navio que chega no porto, já não é mais o navio à vela, já é um navio de casco de metal, um navio tocado à propulsão da máquina a vapor, né, a queima do carvão, ou o próprio trem, né, também tocado à máquina a vapor. Né?
Então, tudo isso vai mudando o imaginário dessas pessoas. Aquele mundo, né, da tradição, aquele mundo sem inovação, ele vai sendo deixado para trás, principalmente no Império, porque vai sendo cada vez pensado como aquele mundo atrasado, colonial, etc., né? Então, veja bem que esse mundo também é o mundo do capitalismo, é a racionalidade capitalista que está chegando no Brasil. Muito embora sendo uma economia escravista, né? Uma economia tem uma produção, o que a gente chamaria hoje de commodities, né? Com base escravista, mas que está produzindo, como ensinava o Marx, né? Ele está produzindo na esfera da circulação, ele está produzindo para a acumulação capitalista dessas economias centrais. Então, em 1850, 1860, por exemplo, né, o café já era uma mercadoria negociada na Bolsa de Futuro, de Londres, de Nova York, de Paris, tá certo? Então, você também precisa, à medida que vai sendo negociado nos principais centros financeiros da Europa e dos Estados Unidos, isso vai sendo reexportado para outras regiões do mundo. Então, você tinha café brasileiro que saía com a plaquinha carimbada aqui na saca, Café Brasil ou Café do Rio, né? Por exemplo, ele chegava no porto de Nova York, e no porto de Nova York ele só trocava de navio e era embarcado, por exemplo, para a Índia, para outro lugar, tá certo? Então, o comércio internacional ele também ele ganha uma escala muito grande. E a entrada da máquina, assim como a entrada do trem, a entrada do navio, é porque no capitalismo a escala é muito diferente, né? A escala ela aumenta, né, numa progressão geométrica, né? E também as velocidades, né? Você não pode mais depender só da tropa de mula. Você tem que levar no trem, porque a tropa de mula também está submetida às condições do terreno, às condições do tempo, com chuva, é mais difícil de passar, as estradas eram terríveis, né? Eram picadas nas montanhas, né? Então, com o trem, você resolve muitas coisas. Agora, na hora que você vai construir uma ferrovia, você traz aquele modelo de organização de uma sociedade anônima, certo? Que vai ser uma sociedade por cotas, né? Que vai ser criada lá por exemplo, em Londres, né? Vai absorver capitais de lá que vão ser investidos aqui. Ela precisa construir, ela precisa de uma concessão pública para que o investimento tenha garantia, né, de que o Estado vai permitir aquilo ali, vai permitir a exploração daquela empresa por 40, 50 anos, quer dizer, para fazer o capital retornar. E precisa que o trem que vai passar daquela estrada, que ele tenha carga. E qual era a carga? O café. Esse café que teria que ser entregue no ano que vem, lá, né, nos compradores lá em Londres, que são revendedores do café para outras. Você está entendendo? Então, aí é o capitalismo na sua forma mais definitiva, né? Sua forma mais global. Essa é a chamada primeira globalização do capital, né? A partir da Revolução Industrial. Mas o que ela vai produzir exatamente é a dispersão desse novo mundo, né, da mecânica, né, da produção em uma grande escala, claro que gerando também retornos em forma de lucros cada vez maiores.
né, empoderando essas grandes cidades, esses grandes capitalistas internacionais. Mas o fato é que no Brasil nós vamos ter, e com a lavoura cafeeira, nós vamos ter a produção do café, primeiro com bases escravistas, sendo mandada para, né, o coração do sistema capitalista, para a Europa, gerando grandes lucros. E a máquina entra nesse contexto, porque, aos poucos, os fazendeiros eles vão perceber que, com a máquina, eles poderiam otimizar as suas rendas, né? Então, eles começam a contratar mecânicos, né? Naquela época, mecânica se escrevia com CH. Quem são esses mecânicos? São, em geral, franceses, ingleses, belgas, geralmente são estrangeiros que são especializados em montagem de máquinas, que entendem, né, que viveram já essa experiência, né, de trabalharem, né, em indústrias de montagem, ou eram inventores curiosos que conseguiram fazer algum invento, né? Então, eles são contratados pelos fazendeiros. Então, o cara contratava, ele tinha uma fazenda, sei lá, vou chutar aí, uma cidade aí de São Paulo, em Ribeirão Preto, por exemplo, tá? Cidade que, para o café, ela era Importantíssima. importantíssima, mas isso foi mais nos anos 90, né? Mas vamos dizer assim, o sujeito tem uma fazenda, ele tem terra aberta, tem muita produção, e aí o que ele precisa de dar mais velocidade para ele poder. Não adianta ele produzir tanto se ele não tiver máquina, né? Então ele não. Então o que ele vai fazer? Ele vai contratar um mecânico que na verdade é um engenheiro, né? E esse sujeito vai olhar as condições do terreno. Esse sujeito vai olhar quais são as madeiras disponíveis, por exemplo, né? E muitas vezes aquilo que na Inglaterra era feito, uma máquina que era feita, por exemplo, movida a máquina a vapor, como não tinha máquina a vapor lá no meio da fazenda, lá no interior, aquele engenheiro ia fazer uma captação de força motriz a partir do curso de um pequeno rio, por exemplo, descendo a montanha, né? Então, esse engenheiro ia construir um caminho pavimentado para transportar a água, que ia cair numa roda imensa, uma roda d'água imensa, que ele mesmo montava, né? Uma roda com 6, 7 metros de diâmetro, né? Que ia se movimentar com o peso da água. E essa roda estava ligada a um eixo grande, e esse eixo movimentava várias máquinas, né? Então, o que nós estamos falando aqui de benefício da lavoura cafeeira, nós temos que pensar em quais são as fases do café, desde o momento da colheita até a hora que ele é ensacado, certo? Então, o café, quando a gente vê ele ensacado, vê ele em grão, quando a gente compra para moer em casa, né? Ele é uma metadezinha, né? Dentro do grão são duas metades, eles vêm envolvidos por uma casca. Dentro dessa casca tem uma polpa, uma coisa doce assim, né? Dentro dessa polpa ele vai ter um pergaminho, né? E a partir daí ele é preparado para ser ensacado, etc. Então, ele tem que reduzir também a umidade dele. Então, você tem desde a fase da colheita do café. Então, o produto brasileiro, vou tentar dar uma ideia para vocês.
de cada uma dessas fases rapidamente. Primeiro, a fase da colheita. A colheita do café é um processo que se chama de derriça. Você pega o galho, passa assim o galho, passa a mão assim em torno do galho e aquilo, o café inteiro sai, né? Geralmente é jogado dentro de uma peneira. Ora, como eu disse, o café, como ele era plantado por insolação, ele dava muito rápido, então ele não madurava tudo de uma vez. Então, quando ia colher, você tinha que tirar o café, muitas vezes o café verde, folhas, pedaços de galho, o café maduro junto. Às vezes já tinha ali um café que já estava apodrecido, porque o processo de maturação dele era todo desigual. Ele estava sendo plantado fora do habitat dele, né, de uma maneira pegando uma carga de sol muito, muito forte. Bom, então aí começa o primeiro problema. O café brasileiro, o Brasil produzia cerca de 65% da produção mundial em 1885, mais ou menos. Porém, o café brasileiro era o menos valorizado. Era considerado, ele tinha um apelido de café dos pobres, porque ele tinha um gosto horroroso. Ele tinha um gosto de terra, ele tinha um gosto de podre, né? Então, ele era muito desvalorizado nos mercados internacionais, enquanto você tem aqui, por exemplo, a Costa Rica, a Colômbia, a Nicarágua, né? Já plantavam café da maneira como nós fazemos hoje com café arábica, esses cafés de qualidade, né? Eles já plantavam café debaixo da mata, copiando o modelo do habitat natural, e eles já cultivavam menos café, de maneira que o café maturava de uma maneira mais homogênea. Então, e no Brasil não, era por volume. Então, começa a haver muita reclamação dos compradores das bolsas internacionais reclamando com o governo brasileiro. Então, há também o interesse do governo em melhorar a qualidade do café exportado. Bom, então você tinha que, primeiro, construir máquinas que pudessem separar o café seco do café verde, do café maduro, separar galhos, paus. Então, esse é o primeiro desafio da invenção, preparar um separador de café. Em geral, eram lugares onde a água passava e eles iam passando por peneiras, e onde o café ia saindo ou ia boiando, ia caindo em recipientes diferentes, até você ter os cafés agrupados por qualidade, se ele estava maduro, se ele não estava, se ele estava podre, etc. Né? Bom, a partir daí, você tem que levar o café para o terreiro e deixar o café secar. Então, há um problema, porque são quantidades muito grandes, você vai ter que ter terreiros muito grandes. Aí você vai ter um escravo para ficar cuidando daquele terreiro ali, ou seja, né, o cara está ali, está empregado ali, quando podia estar empregado em outro lugar. Aí você tem uma chuva, tem que todo mundo correr e cobrir o café, ou tirar o café e botar dentro do celeiro e tal. Então, você tem também o café produzido seco no terreiro, ele tem muito mais chance de apodrecer. Né? Então, criava aquele café fedorento, um gosto ruim. Então, você tem a necessidade agora de ter um secador. Né? Então, é outra máquina, o secador de café, que vai independer das condições climáticas, independer do terreiro. Tá certo? Bom, aí o café, então você separou, secou. Aí você ia ter que fazer um processo de descascar o café. Então você ia ter que ter uma máquina que tirasse aquela casquinha preta, né, depois que o café tivesse seco, tira aquela casquinha preta e separa os grãos das impurezas. Tá certo? Separa o coquinho, chamado coquinho ali, né, da impureza. Então, você tem que fazer agora um sistema de quebrar o café, quebrar a casca do café
e fazer um processo de ventilação para que você fosse separando a casca dos coquinhos, né, das sementes. Depois você ia ter que fazer um outro processo para separar a membrana que envolve os grãos. Então, você tem que ter aí um despolpador. É uma máquina que ela teria que quebrar e soprar ao mesmo tempo, e que, ao mesmo tempo, não quebrasse o café, não quebrasse o grão, né? Então, é mais uma função que vai ter outra máquina necessária para isso. Então, o café, como eu disse, ele vai entrando dentro de uma usina de beneficiamento e vai passando por todas essas máquinas, né? E, por fim, você vai ter que ter um secador de café, porque você vai ter que botar o café já descascado, né, despolpado, botar o café para secar, para depois ele ser embalado ou torrado. Então, a última fase era a fase da seca, né, e depois o ensaque. Então, você tem inventos em todas essas funções. Muitas vezes as máquinas elas vão fazer uma função apenas, e você vai ter máquinas que vão cumprir várias funções, né? Várias operações delas dentro de uma máquina só. Serão máquinas imensas, em geral também produzidas, né, com madeira. Você não tem metais disponíveis, você não tem, né? Em geral, as partes estruturais dessas máquinas eram partes de madeira tirada da própria fazenda, certo? A energia motriz era a energia dos rios, das quedas d'água, né? E aí você ia somando, juntando a capacidade inventiva dessas pessoas. E, em geral, ou seja, é um processo de criação empírico, né? Com base na própria demanda ali da fazenda. Quando isso ficava mais ou menos definido, esse processo, o sujeito fazia um requerimento, mandava as características dali para mandava para a diretoria do comércio, né? E a diretoria o Ministério da Agricultura, né, na verdade, do Império. E o Ministério da Agricultura, como não tinha gente qualificada para analisar os processos, ele mandava para análise da seção de máquinas e aparelhos da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional. Se fosse considerado um invento útil, aí o governo emitia uma carta patente, dando aí, em geral, podia ser 7 anos, 10 anos, até 14 anos, dando de prazo para que aquele inventor produzisse e botasse a sua máquina para comercializar, certo? Muitas vezes o inventor tinha lá também agentes que faziam o patenteamento, né? Ou muitas vezes o inventor ele também vendia a sua patente. Vendia a sua patente e ia produzindo outras. Então, nós, por exemplo, temos vários inventores. O Brasil desenvolveu muito. Como eu disse, eu analisei 641 processos de patente. Nem todos eram invenções. A maior parte eram inovações, ou seja, o aperfeiçoamento de uma invenção, né? Mas nós temos, assim, inventores que inventaram e aperfeiçoaram mais de 20 máquinas, né? Como um sujeito chamado Samuel Beven, de Jundiaí, ou tinham irmãos, por exemplo, que inventavam irmãos... desculpa, agora me fugiu, a Eisenberg, não é... Irmãos... Ai... Daqui a pouco eu vou lembrar, me fugiu agora. Eu não sei, eu ia ajudar. Eles inventaram muitas máquinas, né? E essas máquinas passaram a fazer parte
do cotidiano das fazendas, convivendo lá com escravizados, mão de obra livre, trem de ferro, etc. Então, assim, como é que eu conduzi a pesquisa, né? Seria talvez uma dúvida aí, né? Eu pegava, como eu já conhecia o processo de patenteamento, eu via lá quais máquinas foram autorizadas a ser patenteada, né? Então, eu via, por exemplo, um secador de Beven. Então, depois, eu trabalhei com o Correio Paulistano de São Paulo e o Correio da Manhã do Rio de Janeiro, dois jornais, né, de ampla circulação na época da pesquisa. Então, eu pesquisei 40 anos desses jornais e fui vendo que, muitas vezes, os inventores ou aqueles que compravam as patentes e fabricavam as máquinas, eles colocavam nas plataformas das estações ou em alguns lugares onde, nos clubes da lavoura, eles faziam demonstrações públicas do funcionamento das máquinas. Então, muitas vezes, eu tinha informação de que aquela máquina foi inventada, patenteada e efetivamente produzida. Agora, eu não sei se ela entrou ou não na fazenda, certo? Como é que eu descobria se a máquina entrou na fazenda? Então, eu pegava nesses jornais, eles têm também seções de classificados, né? Então, fazendas colocadas à venda. Aí, quando o sujeito anunciava uma fazenda, ele colocava lá: a fazenda fica em tal lugar, chama tal, ela tem casa grande, tem senzala para tantos escravos, tem tantas casas de colonos, tem tantos 1.000 pés de café, né? E também citava máquinas de benefício de café. E muitas vezes tinha a lista das máquinas de benefício que tinha naquela fazenda. Então, dessa forma, eu consegui mapear todo o circuito, desde a invenção e o patenteamento até o uso prático na produção do café, né? Então, a forma como aquela máquina foi introduzida, inventada no Brasil, foi introduzida na fazenda brasileira, na fazenda cafeira brasileira. Só que esse circuito também ele vai extrapolar o Brasil. Então, nós, por exemplo, já explorávamos. Eu descobri fontes, por exemplo, que mostram que o Brasil, em 1890, exportava a tecnologia de benefício do café foi adaptada para exportar máquinas de benefício. Olá, pessoal. Estou achando que o professor... Deixa eu mostrar aqui, só um minutinho. Pronto, voltou. Caiu, acho que caiu. Caiu, ficou muito tempo, será? Não. Foi rápido. Pode continuar. Bem, então eu falava que a tecnologia do café brasileira, ela serviu para desenvolver tecnologia para beneficiamento de café, de arroz na China. Eram exportadas máquinas do Brasil para a China. Quem podia imaginar isso, né? Em pleno início da República, né? Sim. Outra coisa que era muito comum, que ninguém fala disso, né? Mas era comum no final do século XIX, em cidades como Rio de Janeiro, por exemplo, máquina de lavar roupa, feita com tecnologia de máquina de beneficiar café, né? Então, assim, nós vamos ter, aos poucos, nós vamos ter um ofício que era um ofício de um indivíduo dentro de uma fazenda. Aos poucos, esse indivíduo vai se profissionalizando no ofício criador, no ofício de criar inventos, né, e aperfeiçoamentos específicos para a demanda do café. E muitas desses criadores, eles se tornaram empresas, né? Se tornaram empresas que, durante muito tempo no Brasil, até os anos 50, 60, foram as empresas que produziam para máquinas agrícolas no Brasil, né?
Então, por exemplo, e foi a base de industrialização de Campinas, foi a base de industrialização de Jundiaí, por exemplo, foi a base de industrialização do Rio de Janeiro, né? Em Campinas, especificamente, e em Jundiaí, foram as máquinas de beneficiar café que deram impulso, né, à industrialização. É claro que não ficaram restritas ao café, né? Mas a indústria brasileira deve bastante a esse processo que eu estudei e descrevi aí, aplicado ao Sim. café. Acho interessante, Luiz, já esse fechamento que você deu, para a gente já caminhar aqui para os comentários, tem bastante comentário, e tem um aqui da Camila, que ela sempre está aqui nas lives, que inclusive culmina com o que você comentou. Vai promover essa questão da tecnologia cafeira, vai promover o estabelecimento do meio técnico. Poderia abordar um pouco a transição para a indústria no Brasil? Seria isso daí? Seria isso, porque, veja bem, um aspecto que eu não tratei, que eu falei do início do século XIX, com a vinda da família real, né? E aí, em 1830, ou seja, veja que eu estou falando apenas 8 anos após a independência, em 1830, o Império aprova uma lei de patentes. O Brasil foi o 5º país do mundo a ter uma lei de patentes, né? Só seguido de Veneza, Estados Unidos já tinha, França já tinha, Inglaterra e depois o Brasil. Então, nós estamos falando de um país que se prepara, o Estado brasileiro se prepara para receber inventos. Inclusive, os inventos eram muito bem-vindos, né? Só que, por essa legislação, o sujeito não tinha o direito, quando trouxesse um invento de fora, ele não tinha o direito de patentear. Esse direito ele trazia, mas ele podia ser copiado. Claro que era para impulsionar a disseminação da tecnologia na produção. Agora, como isso se sofisticou muito, né? 50 anos depois, o Brasil vai participar da Convenção Universal de Paris, que é uma convenção mundial que vai produzir uma legislação a partir de um núcleo comum, pressionado exatamente pelos países industriais daquele momento, né? Então, o Brasil vai aprovar, em 1882, uma legislação aí muito mais, digamos assim, que se coadunava com o interesse desses países, né? que cria uma base comum de produção tecnológica e transferência tecnológica. Veja, 1882, um país ainda escravista, né? Mas aí o Brasil já aceitava patentes, já respeitava patentes estrangeiras, né? Mas também incentivava muito as patentes internas. Então, assim, e aí nós estamos falando, eu falei da instituição da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, presidida pelo próprio imperador, né? Os grandes intelectuais brasileiros participavam. Havia aí, por exemplo, uma discussão importantíssima se o Brasil deveria se tornar um país industrial ou se continuar sendo um país agrícola, né? Havia a ideia, né, que o Brasil tem uma vocação agrícola, mas tinha quem defendesse, né, a vocação industrial já no século XIX. A discussão é muito ampla, né? Por exemplo, discussões sobre qual seria a mão de obra mais adequada para o Brasil, né? Na questão da entrada de mão de obra estrangeira, onde essa discussão sobre o branqueamento é um pouco relativizada, né? Por exemplo, naquela época, a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, ela propunha, por exemplo, a mão de obra chinesa. Ela achava que a mão de obra chinesa era muito mais adequada, né, do que a europeia. Enfim, é uma discussão muito rica que está toda dentro desse contexto
da modernização, né? É claro que é uma discussão ainda travada em nível de elite, né? Sim. É claro que é uma discussão ainda que está no campo ainda, muitas vezes, de você refortalecer alguns dos projetos políticos, né? Dos grupos, enfim, políticos, econômicos, etc., que estão ali convivendo dentro daquela enfim, participando da vida política e econômica do país como elite dirigente, hegemonizando o processo. Luiz, tem aqui o pessoal falando aqui, maravilhada com essa pesquisa. Obrigado, Edith. Tem aqui também outro comentário da Isabel. Também estou maravilhada, excelente explanação. Que bom que gostaram. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Só essa aqui para a gente terminar, já que senão a gente vai acabar tarde. Tá bem. Teve relações com as exposições universais? Com certeza. Muito, muito interessante a sua pergunta. No livro também eu falo sobre isso, Edith. As exposições universais, elas eram, vamos dizer assim, aquilo que havia, né, de mais importante, elas atualizavam esse conhecimento, né? Então, geralmente, elas eram feitas nas grandes cidades e o Brasil, a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, o governo brasileiro, as embaixadas do Império, eles mandavam delegações, né? Mandavam delegações para ver aquilo que estava nas exposições e traziam relatórios bastante detalhados que eram discutidos nesses fóruns de intelectuais, principalmente na Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, e depois era feito na forma de matérias escritas no boletim da sociedade, que era o Auxiliador. A coleção está toda no Arquivo Nacional, provavelmente dá para pesquisar, inclusive, pela internet, no Arquivo Nacional. Chama O Auxiliador da Indústria Nacional, que tem os debates também que são feitos, né? E as exposições elas são importantes porque elas também vão colocar, por exemplo, o café brasileiro de qualidade inferior junto com cafés, né, da Nicarágua, da Colômbia, que vão ganhar prêmios internacionais, né? Então, as exposições elas tinham sempre essa coisa competitiva. Então, aos poucos, também o governo brasileiro, através da SAIM, ele vai incentivando os cafeicultores a, né, melhorarem a produção para que eles possam também ganhar prêmios nas exposições e, assim, o Brasil ganhar mercados, né, lá fora com café de melhor qualidade. Então, as exposições tiveram esse aspecto de ajudar na modernização e o aspecto de trazer, enfim, o próprio ideário, né, da modernidade, né? Não só em máquinas na área de produção econômica, mas também em estilo de vida, urbanização das cidades, né? Várias coisas estão aí nesse momento sendo difundidas no padrão europeu, né? Colocando a Europa como, né, o apogeu da civilização humana, tudo isso que até hoje ainda de certa maneira, imposto aí pela indústria cultural, enfim, a Europa ainda, né? Esse modelo ainda está muito presente aí na nossa cabeça, mesmo na formação do brasileiro, né? Legal. Acredito que esse assunto tem muita coisa a ser debatida, tem bastante coisa interessante. É porque aqui no canal eu já trouxe alguns historiadores falando sobre a questão da cafeicultura, do café, mas
quando eu encontrei o seu trabalho, achei muito interessante, porque é uma visão que eu acredito que boa parte da população brasileira não tem conhecimento desse desenvolvimento da tecnologia atrás da cafeicultura e o desenvolvimento da indústria nacional nesse contexto, né? Acho muito interessante. Pois é, outro dia uma pessoa da equipe do Museu do Café lá em Santos, né? Também entrou em contato comigo por causa do meu livro e falou: é um aspecto assim que a gente não conhecia, né? Mesmo lá no Sim, museu. E aí a gente teve coisas importantes que eu narro no livro, por exemplo, né? No livro eu faço um paralelo entre a evolução brasileira da máquina de beneficiar café com a evolução da criatividade em Santos Dumont, né? Então, eu pesquisei a vida de Santos Dumont e cada um dos inventos, a progressão da complexidade dos inventos dele, e descobri que na fazenda do pai dele, né, Henrique Dumont, que era uma fazenda modelo de produção de café, onde hoje é a USP de Ribeirão Preto, né, o Santos Dumont é interessante porque ele, no livro de memórias que ele escreveu, que se chama Danler, no ar, né? Ele escreveu ainda já na fase madura da vida, mas ele conta que o universo da infância dele se deu nos maquinários de café. Então, ele conta, enquanto meu pai e meus irmãos montavam a cavalo e iam visitar as áreas de plantio da fazenda, né, tocar a fazenda, ele, já há 3, 4 anos de idade, ele ia para ver o maquinário de benefício de café. E ele disse que ele cresceu com aquele mundo maravilhoso, fantástico na cabeça dele, né? Então, assim, eu vou mostrando como ele se descola e vai para a área da aviação, né, dos inventos em aviação, levando, né, a matriz da criatividade, né? A matriz daquilo que mostrava o que eram as possibilidades da mecânica na cabeça de um inventor que tinha assim, praticamente tudo ainda para ser inventado, né? E o Santos Dumont acabou inventando com tanta coragem de criar e tanta vontade de criar, acabou inventando uma maneira de voar, uma máquina para voar. muito legal. Pessoal, eu deixei o link do livro do Luiz aí, quem quiser conhecer, tem na Amazon, deixei o link aqui, vou deixar também na descrição do vídeo. Se você quiser também, posso divulgar meu e-mail aqui? Pode, com certeza. Se alguém Pode quiser sim. mandar algum e-mail, é Luiz, com Z, Luiz. Ribeiro, Ribeiro, arroba, UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, Santo, .br. .br. Eu trabalho Luiz. no departamento. Isso, ufes.br, Tá. meu e-mail. Para se alguém quiser mandar alguma pergunta, fazer algum contato. Sim. Eu Compartilhei trabalho no aqui. Departamento de História da Universidade Federal do Espírito Santo, sou também professor da nossa pós-graduação, nós temos aqui mestrado, doutorado, né, em História. Tá? Então, eu me coloco à disposição. Legal. Luiz, quero te agradecer a sua disposição de estar aqui no canal, compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco, da sua pesquisa, e deixo o espaço aberto para você fazer suas considerações, fique à vontade. João, foi um prazer imenso estar aqui dialogando com você, recebendo as perguntas. Aí eu não estou vendo as pessoas, mas quero aqui deixar o meu agradecimento pela atenção, quero dizer da alegria de estar aqui, né, respondendo as perguntas, interagindo. Vi que o pessoal tem grande interesse aí no tema, então quer dizer, a maior alegria de um historiador, um pesquisador, é poder
falar do seu trabalho, né, entre pares. E é assim que eu estou me sentindo. Muito obrigado. Sim, sim. Pessoal, Luiz, muito obrigado. Boa noite. Pessoal, boa noite a todos. E semana que vem estou aqui para mais um bate-papo de história. Tá bom? Um abraço a todos, Obrigado. pessoal. Um abraço, gente. Boa Até noite. mais. Tchau, Fiquem tchau. bem.